Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 23 de maio, estamos com um alimento diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Contemplando Deus. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 8, a carta e o ministro da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, de fato, o Senhor ele deseja que nós sejamos apresentados às pessoas como uma carta que Cristo escreveu pessoalmente para cada um. Senhor Jesus, como ministro da Nova Aliança, aquele que veio trazer a redenção de Cristo para todos aqueles que o Senhor determinou. Ó Senhor Jesus, mas para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, ele vai nos conduzindo, nos concedendo o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que realmente ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual, sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Efésios capítulo 4, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Salmos capítulo 66, versículos 19 e 20. Ó Senhor Jesus, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela. Você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Conhecer o Senhor de uma maneira profunda. Ó Senhor Jesus. Moisés tinha bastante ousadia na comunhão com Deus. Ele instou para que Deus lhe dissesse quem seria enviado para guiar o povo e lhe mostrasse seu caminho, a maneira de Deus agir, como Deus conduziria. Ao que Deus respondeu: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Em nossa jornada, precisamos ouvir Deus afirmando que nos acompanhará, mesmo que muitas tribulações nos aguardem. Se o Senhor for conosco, não precisaremos temer. Quanto mais conhecermos a Deus, caminhando com Ele, menos receio teremos das circunstâncias. Ó Senhor Jesus. Outra lição que aprendemos da experiência de Moisés é a de interceder pelo povo. Deus disse que iria com ele, porém não afirmou que sua presença iria no meio do povo. Então Moisés orou: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Assim é o coração de um ministro da nova aliança. Ele leva todo o povo à presença do Senhor. Toda a igreja deve estar debaixo da bênção do Senhor. Não basta apenas um ministro de Cristo na presença de Deus. O ministro deve conduzir toda a igreja aos patamares mais elevados, a fim de cumprir as palavras do apóstolo Paulo, até que todos cheguemos. Ó Senhor Jesus. Moisés orou pela própria condição e intercedeu pelo povo, rogando que a presença do Senhor os acompanhasse. Ao que Deus respondeu: farei também isto que me disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Moisés agarrou-se às promessas de Deus e obteve sucesso em sua intercessão. Ó Senhor Jesus. Depois, ele ganhou intrepidez e fez um pedido muito especial ao Senhor: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés foi ousado e pediu para conhecer o Senhor de uma maneira como nunca havia conhecido. E Deus atendeu ao pedido dele.
farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus se revelou a ele de um modo sem precedentes e ainda revelou-lhe seu nome, para que Moisés soubesse quem Deus é. Ele já sabia o nome do Senhor, entretanto, Deus revelou seu nome de uma maneira nova. O Senhor também revelará seu nome aos vencedores de uma nova forma naquele dia. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Por terem um coração novo e um espírito novo, os vencedores experimentarão o Senhor em total novidade. Ó Senhor Jesus! Outra lição que podemos extrair dessa passagem é que toda vez que nos encontramos com Deus de modo pessoal e íntimo, algo de nossa natureza caída morre. É por isso que ao sair da comunhão com o Senhor, voltamos diferentes, pois algo da natureza divina nos é acrescentado. Além disso, o exemplo de Moisés nos mostra a necessidade de orar pela nossa própria condição, de interceder pelos outros e de aprofundar a comunhão com o Senhor para desfrutá-lo em novidade de vida. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Pela experiência de Moisés, a gente percebe que a comunhão de um ministro da nova aliança com o Senhor precisa ser em total novidade de vida. Precisa aprender a orar, a tocar no Senhor de maneira profunda, de uma maneira nova. Senhor Jesus, sempre orando pela própria condição, intercedendo pelos outros, pelos filhos de Deus, pelo povo, por aqueles que o Senhor te deu responsabilidade, e aprofundar essa comunhão com o Senhor, para poder desfrutar o Senhor o máximo possível. Ó Senhor Jesus, a gente precisa de fato ter um encontro com Deus pessoal e íntimo. Senhor Jesus, Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Suficiente. Ele conhece a nossa necessidade pessoal, a necessidade de cada um de nós. E isso a gente precisa tocar diante dEle. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós que Moisés ele não ficou ali simplesmente vendo as coisas do povo de Israel, as coisas de Deus na letra. Ele realmente aproveitou as experiências que ele teve com o Senhor. A gente vê, poxa, o povo de Deus, quantos milagres Deus fez, quantas coisas Deus falou, ó Senhor Jesus. E a maioria deles não deu importância, mas a gente vê aqui em Moisés, Senhor Jesus, a característica que nós precisamos ter hoje, de fato nos importar com a palavra de Deus, nos importar com aquilo que Ele está falando, Senhor Jesus. Moisés foi chamado aqui para tirar o povo do Egito, Senhor Jesus. Foi ali, conduziu ali, através do Senhor ali, o Senhor através dele, conduziu ali as 10 pragas, muitos sinais, muitos milagres, muitas coisas, ó Senhor Jesus. E ele ficou impressionado com isso, e ele percebeu, olha, não dá para simplesmente ir andando fazendo coisas para Deus, eu preciso da presença de Deus para conduzir o povo, é uma grande responsabilidade. Senhor Jesus, não é pegar uma pessoa, levar daqui para lá, não, tem coisas que vão acontecer no caminho. É isso que a gente precisa perceber. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Você vai lá, dá tudo de si, pronto, acabou. Não, é uma maratona. Tem subidas, descidas, tem curvas, tem situações no caminho. Senhor Jesus, tem o cansaço, tem a fadiga, fadiga muscular, calor, tem várias situações acontecendo. Esses que nós precisamos perceber. Na nossa vida cristã vão acontecer muitas coisas. Ó Senhor Jesus. Aqui o irmão ele até dá essa dica, A gente precisa realmente ouvir de Deus, que Deus, a afirmação de Deus que Ele está junto conosco diante das situações. Nós vamos passar por várias coisas. Coisas por erro nosso, por pecado, iniquidade. E aí a gente vai receber o que é justo. Mas vão ter situações que são totalmente fora daquilo que a gente está acostumado, porque são coisas que têm a ver com a palavra de Deus, tem a ver com o testemunho de Deus. Então, há ainda o sofrimento que a gente vai passar por causa do nome do Senhor.
Então tem aqueles que são devidos, né? Você errou, né, Senhor Jesus, cometeu um erro, um pecado, uma situação, né? Toda ação requer uma reação igual ao contrário, então vai acontecer alguma coisa. Mas entre aquelas situações em que você está bem, você está desfrutando o Senhor, você está orando, você está cuidando dos irmãos, você está com amor no coração, não tem nada de errado, mas de repente vem situações. Por quê? Por causa do nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então Moisés ele também percebeu isso. Olha, eu vou conduzir o povo através de um deserto para chegar na terra de Canaã. Onde fica isso? Ó Senhor Jesus. A gente já viu, de acordo com estudos, que nós já fizemos também, em contextos históricos, outras coisas, que o caminho, dali de onde eles estavam no Egito ali até Canaã deveria durar mais ou menos umas 2 semanas. Mas o povo, por ser murmurador, desobediente, Senhor Jesus, ficou 40 anos no deserto. Ó Senhor Jesus, ficaram murmurando a todo tempo com o Senhor: Senhor, vai acontecer isso, Deus, vai acontecer aquilo, o Senhor nos trouxe nesse deserto para a gente morrer, e aí nossos filhos vão ser tomados como escravos, nossas esposas, nossas filhas, vão ser maltratadas pelos homens, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus. Daí de tanto eles repetirem, uma hora Deus se irritou e falou: olha, assim como vocês estão falando, assim eu vou fazer. O cadáver de vocês vai cair no deserto. E para cada dia que Moisés esteve ali, no monte, pela palavra, vocês vão passar 1 ano no deserto. Então, pelos 40 dias de Moisés recebendo a revelação, o povo ficou 40 anos andando no deserto. Porque se tornou desobediente, murmurador. Ó Senhor Jesus, a gente já viu isso também no alimento diário anterior. Ó Senhor Jesus, o irmão compartilhando isso conosco, que o Senhor, ele sempre nos perdoou, sempre foi junto com o povo ali, idolatria, pecado, Senhor Jesus, murmuração, tudo isso Deus perdoou. Mas uma coisa que Deus não pôde suportar foi a desobediência. Então hoje, como ministro da nova aliança, nós precisamos ser obedientes ao Senhor. E Moisés percebeu: como que eu vou obedecer ao Senhor, se Deus não estiver comigo para ir me orientando? Ó Senhor Jesus, então fica esse princípio para nós. Como que a gente vai seguir o caminho do Senhor se a gente não tiver a presença de Deus? Não é um estudo da palavra, não é algo inspirador que vai realmente nos manter na presença do Senhor, mas é realmente ter uma experiência com o Senhor profunda, a cada oração transformadora. A gente já viu essa semana, Senhor Jesus. E ele tinha comunhão com Deus e ele era ousado. E ele percebia que precisava mais de Deus. Não bastava só as histórias do passado. Até esse momento o povo já conhecia, ali, a história de Adão e Eva, os seus descendentes, o dilúvio, tudo que aconteceu, Abraão, Isaac, Jacó, José. Ó Senhor Jesus. Mas o povo estava lá, no Egito, abandonando as coisas de Deus e vivendo no Egito ali, aproveitando as coisas boas, até perceber que, olha, o negócio aqui não está legal. Ó Senhor Jesus. E aí Moisés falou: olha, eu não quero ser como o resto do povo, que simplesmente ouviu coisas de Deus e estacionou. Ó Senhor Jesus, não, eu quero ir adiante. E Deus, na era de Moisés, levantou o tabernáculo para poder ficar no meio do povo. Então Moisés percebeu ali: olha, eu preciso que o Senhor me envie. Como que o Senhor vai me enviar? Como que o Senhor vai fazer? Como que vai ser o seu caminho? Como é que você vai agir? Como é que o Senhor vai conduzir todas as coisas? Eu preciso saber. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí ele ouviu: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E aí fica aqui outro princípio, Senhor Jesus. Moisés, ele olhou ali: olha, Deus afirmou que ia acompanhar ele. Olha, eu estarei contigo. Mas ele viu: olha, não basta só Deus estar comigo, Deus também precisa estar com o povo. Ó Senhor Jesus, o povo também precisa ver Deus. Não basta só que o povo olhe para mim e veja que eu sou um homem de Deus. Certamente, se Deus estivesse ali com Moisés, ia acontecer muitas coisas. Iam ver ali: olha, Deus é com Moisés, está protegendo Moisés. Mas Deus não era só o Deus de Moisés, ele era o Deus do povo também. Então hoje nós vamos ter essa preocupação: Senhor, eu quero viver na tua presença, eu quero desfrutar o Senhor, mas eu preciso que as pessoas percebam o Senhor em mim. Senhor Jesus. É isso que a gente precisa estar sempre claro. Eu preciso andar com o Senhor precisa andar comigo, Senhor Jesus. Mas as pessoas não precisam só ver isso, ver que, olha, você está andando com Deus, você é pessoa de Deus, você é um filho de Deus. Ó Senhor Jesus, você é abençoado por Deus. Mas que as pessoas possam ver Deus em nós, e querer também se aproximar desse Deus.
né? Esse era o encargo de Moisés, Senhor Jesus. Então, ele falando aqui, quanto mais a gente conhecer a Deus, né, caminhando com Ele, menos receio a gente vai ter das circunstâncias. Né? Moisés, ele percebeu isso, vai acontecer muita coisa. É muita gente andando num deserto, né? Não tem como não ser percebido. Ó Senhor Jesus. Hoje, da mesma forma, nós estamos andando diante do Senhor, andando diante da Sua palavra, não tem como o inimigo não nos perceber. Senhor Jesus, também não tem como o povo de Deus não nos perceber. E aí são geradas muitas coisas, né? Orgulho, inveja, né? E várias outras situações que podem aparecer. Por isso que Moisés, ele mostrou, olha, não basta só o Senhor ir comigo, o Senhor também precisa ir no meio do povo. Aí ele orou, né? Senhor Jesus, se a Tua presença não vai comigo, não nos faça subir esse lugar. Ele não falou não me faça, ele começou a incluir o povo. Se a Tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça, aí novamente, ó, falando no plural, eu e o Teu povo, achamos graça aos Teus olhos, eu e o Teu povo. Então ele incluiu o povo. Senhor Jesus, não é porventura em andares conosco? Ó Senhor Jesus, ele queria que o Senhor andasse com eles, não somente com ele. Ó Senhor Jesus, isso mostra que na comunhão de Moisés com Deus, né, ele compreendeu o plano de Deus, que é salvar o homem. Mas basta, Deus não quer só um homem. Deus não quer um homem que saiba fazer tudo, mas Ele quer homens, né, que saibam levar o encargo adiante, como Paulo falou ali para Timóteo, né? Olha, transmite também, né, esse ensinamento que eu passei para você a homens fiéis, idôneos, né, Senhor, que também vão saber transmitir esse encargo para outros. Né? Hoje a gente tem que perceber que a vida da igreja ela é coletiva, Senhor Jesus. Não basta só a gente fazer as coisas individualmente. A salvação é individual. Sim, mas tem vários aspectos na salvação que são coletivos. Né? O Senhor só vai poder voltar, só vai poder de fato nos galardoar, né, Senhor Jesus, quando a igreja for edificada. Para a edificação da igreja acontecer, né, Efésios fala que a igreja ela é edificada na comunhão, né, dos apóstolos e profetas. Senhor Jesus, então Deus precisa falar. O apóstolo é enviado de Deus, o profeta é aquele que fala, né, aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus, não é necessariamente coisas do futuro, mas é realmente coisas que Deus deseja. Não são adivinhações, mas é realmente o caminho de Deus, a maneira que Ele quer conduzir as coisas. Ó Senhor Jesus, então todo o tempo que Moisés foi ali, olha, Deus quer um povo, Deus quer uma nação, né, Senhor Jesus. E hoje da mesma forma, Ele quer o seu corpo funcionando, Ele não quer um irmão sozinho fazendo tudo. Né? Nós somos membros do corpo, né, Senhor Jesus. E o Senhor ele quer essa expressão na terra. Né? Ali na oração do Senhor a gente já tem visto, né? Ele falou, né, que para que todos sejam um. Né? E quando nós formos um, né, toda a terra vai perceber, né, que Cristo foi o enviado de Deus. Então nós precisamos viver, né, também de maneira coletiva. Um cristão que vive individualmente, ele é um super-herói. Ele acha que já está com tudo, né? Não precisa orar por si mesmo, né? Não peca, né? É um irmão perfeito. Mas quando ele começa a conviver com outros, ó Senhor Jesus, ele vê que essa perfeição está bastante longe. Ó Senhor Jesus, porque são nas situações da vida, nas situações do dia a dia, a gente vai de fato experimentando Cristo, experimentando, né, tudo aquilo que o Senhor ele quer de nós. Senhor Jesus, ele mostra que o ministro da Nova Aliança tem que ter esse coração de levar o povo de Deus à presença de Deus, à presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, toda a igreja tem que estar debaixo da bênção do Senhor. Não basta só um ministro de Cristo na presença de Deus. Ele tem que aprender a conduzir toda a igreja aos patamares mais elevados para poder cumprir as palavras de Deus, a palavra de Paulo aqui, né, até que todos cheguemos, né, Senhor Jesus. Há irmãos que nós vamos conseguir, né, curá-los, restabelecê-los, levá-los adiante, mas tem aqueles que são fracos, não conseguem, a gente vai ter que levar nas costas. A gente já viu isso, né, no mensário anterior, né? Ele não é pesado, é meu irmão. Ó Senhor Jesus, né? Naquela atitude ali de que tem uma criancinha menor carregando uma outra bem maior, né, bem mais pesada, e alguém fala para ele, ele não é pesado? Ele fala assim, não, ele não é pesado, é meu irmão. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser esses que estão dispostos, né, a trilhar o caminho. Por isso o Senhor falou, olha, se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se pedir para andar 1 milha, anda 2. Essa precisa ser a nossa disposição, né, Senhor Jesus, de acompanhar, né, o povo de Deus, né, nós precisamos estar claro, né, a respeito da vontade de Deus, mas precisamos conduzir as pessoas à presença dEle. Ó Senhor Jesus, por isso que Moisés, ele todo o tempo falava com o povo, né, mas sempre exibindo a glória de Deus. Quando essa glória ia desvanecendo, botava o véu no rosto, para eles não perceberem, olha,
eles não perceberem assim, não é um homem que está falando, não, mas que ele vissem, olha, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. E nós vamos também ser da mesma forma. Senhor, eu quero falar a tua palavra, quero estar na sua presença, transmitir aquilo que o Senhor deseja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, ele orou pela sua própria condição, né? Senhor Jesus, como é que eu vou, né, diante do Senhor? Eu preciso da tua presença. E depois orou pelo povo. Senhor, a tua presença precisa chegar ao povo. Não basta só eu ver o Senhor, eles têm que ver o Senhor também. Ó Senhor Jesus. E aí ele foi orando, né, buscando, aí o Senhor foi vendo o coração dele, né, ele havia compreendido a palavra, não estava praticando a palavra. Ó Senhor Jesus. E aí, né, Moisés se agarrou à promessa de Deus e obteve sucesso na sua intercessão. Então ele percebeu, né, que a promessa de Deus não era para um ou outro homem, era para uma nação. Né? Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, né, que daria a boa terra à sua descendência. Todo aquele povo ali era a descendência deles. Então Moisés percebeu isso e se agarrou a isso. Senhor, tem que chegar a eles. Hoje, da mesma forma que a gente vai pregar o evangelho, a gente vai levar a palavra, a gente tem que crer nisso. Senhor, nós temos que alcançar os seus. Ó Senhor Jesus, mas como que eu vou fazer isso de mim mesmo? Não dá. Então ele foi vendo mais intrepidez, né, e foi falando, Senhor, me mostra a tua glória. Então ele foi ousado, ele foi conhecendo o Senhor de uma maneira como nunca havia conhecido. E Deus atendeu o seu pedido. Ó Senhor Jesus, e hoje da mesma forma o Senhor ele vai se revelando a nós cada vez mais. A gente já viu na semana anterior falando sobre isso, que a palavra de Deus foi algo progressivo. Ele foi falando a palavra com Deus e foi sendo escrita a palavra. E hoje da mesma forma. Na nova aliança, hoje também a palavra é progressiva. O Senhor vai revelando para nós a cada momento. Por isso a gente tem que estar atento a falar de Deus atual. Ó Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem falado conosco dia a dia. Né? Cada ponto aqui no Alimento Diário não é só ler por ler. Tem que ler de maneira mais profunda. Ler os versículos, tocar na palavra, orar. Ó Senhor Jesus. Aí Deus vai se revelando. Né? E aí Deus se revelou para ele de maneira sem precedente. E ainda revelou o seu nome. Moisés já sabia o nome do Senhor, mas foi o nome de Deus de uma maneira nova. E aos vencedores, aqueles que perseverarem até o fim, cumprirem o encargo de Deus, também vai ser revelado o nome de Deus de uma maneira nova. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa ir diante do Senhor. O Senhor nos dá um coração novo, um espírito novo, e assim a gente vai experimentando o Senhor em novidade de vida. Ó Senhor Jesus, se a gente fica ali, né, diante dos encargos ali, né, meio atribulados, atarefados, achando que fazer a vontade de Deus é um peso, é porque nós já ficamos velhos, né? Senhor Jesus, que se a gente vive sempre em novidade de vida, com um espírito novo, a gente nunca vai se cansar de falar de Deus. A gente vai perceber que Deus está sempre falando, sempre nos alertando, sempre nos mostrando, e a gente vai ganhar um novo entendimento. É como o pai, a mãe que está sempre falando para a criança, faz isso, faz aquilo, aquilo outro, até a criança entender. Né? Tem um exemplo no livro que fala que a criança chega em casa do colégio, né, larga o mochila num lugar, o uniforme em outro, o tênis fica num lugar, a meia em outra, né, toma banho, pega a toalha lá em cima da cama, aí a mãe, o pai fala, volta aqui, pega o tênis, pega a meia, guarda o tênis em tal lugar, guarda seu uniforme, guarda a mochila, aí no outro dia a mesma coisa, depois, e vai sucedendo isso por vários dias, até um dia que a criança chega em casa e coloca tudo no lugar e o pai não precisa falar, ou seja, compreendeu. Ó Senhor Jesus, mas quer dizer que nisso a criança já aprendeu tudo? Não, tem sempre coisas novas e dessa forma a gente precisa agir diante de Deus. Deus vai falando, uma hora a gente pratica. E aí vem outra coisa e ele fala novamente, e isso é revelação. Ó Senhor Jesus, isso é o que ele vai nos mostrando de maneira progressiva. A gente vai crescendo, vai entendendo melhor as coisas e vai podendo participar das coisas de Deus. Por isso que a Bíblia fala que Moisés era fiel em toda a casa de Deus, né? Porque ele percebeu tudo o que ia acontecendo, todas as situações ali, e ele ia cumprindo. Nós fazemos certas coisas da casa de Deus, outras a gente não compreendeu ainda. Assim como a criança ajuda em algumas coisas dentro da casa, e outras coisas ela vai crescendo e vai ajudando cada vez mais, até ela poder, né, compreender tudo o que acontece na casa. Ó Senhor Jesus. E assim o Senhor faz conosco. Então, toda vez a gente precisa perceber, né, que a gente precisa extrair vida de Deus, nos encontrar com Deus de maneira pessoal, de maneira íntima. Algo da nossa natureza caída precisa morrer, precisa ser deixado, né? Senhor Jesus, porque a gente avance diante do Senhor. E assim, toda vez que a gente tem comunhão com o Senhor, a gente sai de maneira diferente, porque a gente encontrou com o Senhor nessa comunhão e recebeu mais da natureza divina. Ó Senhor Jesus. Então a gente mostra que a gente precisa orar pela nossa condição, sempre diante do Senhor,
né, Senhor Jesus, a gente sempre acha que está tudo tranquilo, mas quando você vai diante do Senhor, ó Senhor Jesus, aí você percebe que de fato Ele quer mudar, né? Senhor Jesus, interceder pelo povo de Deus, nunca deixar, né, de interceder para aqueles próximos a nós, os irmãos que a gente conhece, aqueles que a gente vai vir a conhecer, aqueles que se afastaram, ó Senhor Jesus, aqueles que estão com dificuldade, aqueles que estão ali se dando bem, mas que não se brote orgulho e muito mais coisas, né? E assim a gente vai aprofundando a comunhão com o Senhor, desfrutando a novidade de vida. O Senhor Ele quer nos renovar no espírito do nosso entendimento. E cada dia a gente busca conhecer mais o Senhor de maneira mais íntima, mais pessoal, né? Conhecer aquilo que está no seu coração. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.